E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre o Botafogo que deu a volta por cima no ano de 2024. Não só falando sobre o ano de 2023, que o torcedor do Botafogo acabou sofrendo muito, perdendo o título do Campeonato Brasileiro de uma forma absurda, mas o Botafogo deu a volta por cima nesse mesmo ano de 2024. Porque quem acompanha realmente, com certeza o torcedor do Botafogo acompanha, o ano de 2024 não começou nada positivo para o Botafogo. Era um time ainda com muitas incertezas, jogadores saindo, quem ia ficar para essa temporada. O Botafogo começou o ano com seu principal jogador sendo o Jefinho, que tinha acabado de voltar do Lyon, fazendo boas atuações, que acabou até se machucando e pouco jogou durante a temporada. E o Botafogo teve uma fase de pré-Libertadores muito conturbada. O Botafogo começa jogando contra o Aurora, empata fora de casa, levando um gol no finalzinho. Tem a demissão do Thiago Nunes, que não vinha fazendo um bom trabalho no Campeonato Carioca e nem na Libertadores. Entra o Fábio Matias, que é sim um cara para você dar os méritos a ele, porque foi com o Fábio Matias que o Botafogo meteu um placar, uma goleada grande de 6-0 sobre o Aurora aqui no Rio de Janeiro. O Botafogo se classificou da primeira fase da pré-Libertadores. Depois o Botafogo pegou uma pedreira muito grande também na Libertadores, que foi o Bragantino. O Botafogo vence seu jogo dentro de casa por 2-1. Eu inclusive estava lá nesse jogo sofrido, suado pro Botafogo. 2 gols do Júnior Santos, que estava assim vivendo uma fase absurda. E depois, quando o Botafogo foi jogar lá em Bragança, o Botafogo empatou em 1-1 e conseguiu uma classificação onde todos já davam o Botafogo como um possível eliminado. Muita gente falou que o Botafogo nem entraria na fase de grupos da Libertadores, mas o grupo foi mostrando que passo a passo, com humildade e pés no chão, dá para chegar aonde você quiser, se você trabalhar e tiver qualidade para isso. Então o Botafogo iniciou a fase de grupos da Libertadores e caiu num grupo difícil, com LDU, com Universitário, com Júnior Barranquilla e o Botafogo no grupo. Então eram 4 times ali, sendo que o Júnior Barranquilla e a LDU eram os times que todo mundo falavam que iam passar no grupo, que o Botafogo seria eliminado. E o Botafogo inicia a Libertadores tomando um sonoro 3-0 para o Júnior Barranquilla dentro de casa. O Botafogo sai para jogar com a LDU e perde o jogo também. E aí teve até esse vídeo do Mauro César, que eu vou passar aí agora para vocês, zombando da cara do Botafogo, falando que era vexame atrás de vexame na Libertadores, falando que era pra chamar inteligência artificial pra conseguir salvar o Botafogo se classificar. O problema do Botafogo: não esconda. inteligência artificial. Eu ia dizer isso. Delicada. Você vê, o Botafogo está colecionando fiascos, né? Primeiro, perdeu um título que parecia ganho. Depois, nem fase de grupos da Libertadores pegou. Ficou... Só tem uma coisa, Vanderlei Nogueira, que pode resolver esse problema do Botafogo: não esconda. inteligência artificial. Eu ia dizer isso. Mas aí chega o Arthur Jorge, né? Já tinha chegado naquele jogo contra a LDU, o Botafogo perdeu e o Botafogo conseguiu dar uma virada absurda na fase de grupos da Libertadores. Venceu os jogos que faltavam, os jogos que restavam, jogos difíceis, complicados, na marra, na camisa pesada, e se classificou. E quando o Botafogo se classifica, tipo assim, todo mundo fica, ah, beleza, se classificou, conseguiu, mas agora vai ser eliminado pro Palmeiras. Era isso que todos diziam, era isso que todos falavam. Mas o Botafogo, mais uma vez, com humildade e pés no chão, vence o jogo aqui no Newton Santos, faz um grande jogo lá no Allianz Parque. Na reta final, claro, o Palmeiras conseguiu dar uma pressão para cima do Botafogo, quase consegue reverter o placar, mas o Botafogo se mantém vivo e avança de fase. Todo mundo dava o Palmeiras como favorito, falavam que o Botafogo não ia aguentar o Palmeiras no Allianz Parque. O Botafogo fez uma grande partida e se classificou. E aí depois o Botafogo pega o São Paulo, outro time multicampeão da Libertadores da América, onde todos falaram, o Botafogo não tem camisa para aguentar o São Paulo. O Botafogo vai ser eliminado. E após o jogo de ida, que o Botafogo empata no Newton Santos com o São Paulo em 0-0, aí todo mundo confirmou, não, o Botafogo já está eliminado, não tem chance de avançar para a semifinal da Libertadores. O que faz o time do Botafogo? Lá no Morumbi faz uma grande partida, uma grande atuação, vencia o jogo até com uma certa facilidade. O São Paulo não apresentava tanto perigo ao Botafogo. O Botafogo vacila em um lance, vai para os pênaltis e esse time mostra que é cascudo, que vai adquirindo casca. Pegou Palmeiras, adversário muito difícil, que poderia ser um adversário em uma final. O Botafogo já pega nas oitavas. Pegou um São Paulo e passou nos pênaltis. Quando todo mundo também falava que o João não pegava pênalti.
Botafogo vai lá, avança de fase, chega na semifinal e agora todos pensaram, não, agora o Botafogo vai parar. Pegou o Peñarol 5 vezes campeão da Libertadores, eliminou o Flamengo da competição, o Super Flamengo, super favorito. Então o Botafogo não vai eliminar o Peñarol, vai ser um jogo difícil, os caras vão amarrar e vão ganhar. Que nada, primeiro jogo 5-0 Botafogo no estádio Newton Santos, um baile, um dos maiores que eu já vi de um time brasileiro fazendo na Libertadores, ainda mais em semifinal, um jogo desse tamanho. O Botafogo sofre no jogo de volta, teve que poupar alguns dos seus jogadores titulares, que com certeza fariam uma diferença absurda se estivessem em campo. O Botafogo sofreu além do que era necessário, mas se tem uma coisa que o torcedor do Botafogo sabe, é que se não for sofrido, não é Botafogo. Então, teve um sofrimento controlado, o Botafogo ainda tinha 3 gols de vantagem sobre o Peñarol, poderia ter feito um jogo melhor, poderia ter até vencido o jogo lá, porque tem time para isso. Mas o importante é que o Botafogo está na final da Libertadores, contrariando a tudo e a todos. Chegou na final com muito mérito, tem um grande adversário pela frente, que é o Atlético Mineiro, que você nunca pode menosprezar, já é campeão dessa competição, tem grandes jogadores no seu elenco, mas o Botafogo eu tenho certeza que vai duelar até o último minuto em busca da glória eterna da Libertadores. E se o Botafogo for campeão, a trajetória é muito bonita, porque só pegou o adversário pesado. Todo mundo deu o Botafogo como morto, já lá na pré-Libertadores, depois na fase de grupos, depois nas eliminatórias de mata-mata, e o Botafogo foi passando mesmo assim. Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo sobre essa volta por cima do Botafogo no ano de 2024, finalista da Libertadores, líder do Campeonato Brasileiro. É a prova viva, o Botafogo é a prova viva, que se você fizer uma SAF competente, com pessoas profissionais, você pode sim, em pouquíssimo tempo, colocar o seu time como postulante a grandes títulos, a voltar a conquistar grandes competições. Botafogo na final da Libertadores, Botafogo bem no Campeonato Brasileiro, é simples, investe dinheiro, investe nas contratações certeiras, traz um bom treinador, faz um bom ambiente, cria um clima bom com o torcedor, chama ele para te apoiar, que as coisas tendem a dar certo. Então o Botafogo é um exemplo para outros clubes do futebol brasileiro seguirem em relação à SAF, a um trabalho profissional bem construído. Beleza? Esse é o nosso vídeo de hoje. Abração do Francesco, é nóis. Fui!